A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma programação do Instituto Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja da Criança em Campinas. Essa é a nossa programação Aprendendo Juntos no Ministério Infantil. O objetivo dessa programação é oferecer para você, meu irmão, para você, minha irmã, uma videoaula de algum assunto relacionado ao Ministério Infantil para te ajudar a melhor desempenhar o teu ministério com crianças na igreja. Nós, aproveitando o Maio Laranja, que é o trabalho de prevenção ao abuso infantil, nós estamos com uma série de aulas falando sobre essa temática, sobre abuso infantil e como prevenir e evitar esse tipo de situação. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre os tipos diferentes de abuso infantil que uma criança pode sofrer, como isso pode afetar muito a vida da criança e algumas dicas importantes para você, meu irmão, para você, minha irmã, identificar esses abusos e ajudar as crianças a superar esse trauma. Então, quando nós falamos de abuso infantil, é muito importante falarmos desse assunto na igreja, não só no mês do Maio Laranja, mas tratarmos desse assunto. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixa o teu comentário, diga se gostou ou não dessa aula, dá o teu like ou dislike, tudo isso é importante para tornar nosso canal mais relevante. E é muito bom ter você. Se você gosta desse assunto, acha esse assunto importante, vai ali em compartilhar e compartilhe essa aula com o máximo possível de pessoas, porque esse assunto é muito importante para todos que trabalham no Ministério Infantil. Vamos fazer uma oração. Pai eterno, Pai santo, eu oro agora, te agradeço por cada irmão, por cada irmã que vai participar dessa aula. Mostra, Senhor, o teu amor, a tua grandeza e bondade, e fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abuso infantil. Um assunto muito importante dentro do Ministério com Crianças. Eu trabalho numa área carente aqui da cidade de Campinas, São Paulo, e muitas vezes nós recebemos crianças com vários tipos de abuso e precisamos ajudar essas crianças. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa conhecer desse assunto, se aprofundar nesse assunto, aprender a ajudar as crianças, porque esse assunto é muito importante. Pode trazer situações que se arrastam pela vida toda da criança, na vida adulta, e é muito importante nós ajudarmos as crianças que estão passando por essa situação. Então, nós vamos falar sobre os tipos diferentes de abuso infantil. Então, existem 3 tipos diferentes de abuso: o abuso físico, o abuso emocional e o abuso sexual. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses 3 tipos de abuso, te ajudar a identificar se uma criança está passando por essa situação e, o mais importante, te ajudar a poder ajudar essa criança. Muitas vezes as pessoas me procuram e dizem: pastor, o que eu faço num caso desse? Se eu identificar um caso desse, como é que eu faço? Nessa videoaula nós já vamos começar a falar algumas dicas importantes do que fazer e vamos ter aulas específicas com cada uma desses temas e como ajudar a criança passando por esse processo. Então isso é muito importante. Então nós vamos começar agora a falar sobre abuso físico. Pastor, o que é o abuso físico que a criança pode sofrer? Abuso físico é quando a criança sofre agressão como tapas, empurrões ou castigos dolorosos que deixam marcas físicas e emocionais. Então, o abuso físico é quando a criança sofre uma agressão, seja por tapa, seja por empurrão ou por castigos severos, e isso vai causar na criança tanto algo físico, marcas físicas, como emocional. Então, é muito importante nós entendermos isso. Então, muitas vezes a criança vai passar por um abuso físico e isso vai causar marcas físicas, você vai identificar no corpo da criança essas marcas e muitas vezes marcas emocionais que nós não vamos ver essas marcas, mas estão lá e podem causar o mesmo prejuízo de uma marca física. Então, isso é um abuso físico. Então, se você observar que a criança está sofrendo algumas dessas situações, é importante nós entendermos. Quais são os sinais de alerta que uma criança está sofrendo abuso físico? O que eu posso ver, eu posso identificar nessa criança e dizer: olha, ela está sofrendo um abuso físico. Primeiro, hematomas. Então, muitas vezes você vai ver hematomas. Então, criança com mancha roxa no rosto,
roça no braço, nas pernas, às vezes quando vai trocar de roupa você percebe nas costas. Então, hematomas é sinal de agressão física. Muitas vezes a criança não tem coragem de dizer, então você vai conversar com ela, vai dizer, não, eu bati a perna, bati o braço. Ela não vai ter coragem de dizer que ela está sofrendo um abuso físico. É muito importante para você que está assistindo essa aula, nem todo hematoma é sinal de abuso físico. Mas se você começar a perceber hematomas frequentes, de repente marcas de foi segurado forte no braço, você começa a perceber essas coisas, são sinais de alerta. E muitas vezes nós que estamos no Ministério Infantil não podemos fechar nossos olhos. Muitas vezes as pessoas fecham os olhos, os sinais de alertas estão ali e nós dizemos, isso daí não é nada, ou isso daí não é meu problema, é problema da família, a família que cuide disso. Nós precisamos lembrar que o Ministério Infantil da Igreja é colocado para trabalhar em favor das crianças. E nossa missão como educadores infantil, como educadores cristãos, não é apenas ensinar a palavra de Deus, mas também proteger a criança e orientá-la. Isso faz parte do Ministério Infantil. Infelizmente, dentro do Ministério Infantil de muitas igrejas, é visto só como um ministério para cuidar das crianças quando o culto de adultos está acontecendo. Isso não é verdade. Um ministério infantil eficaz, ele ensina a palavra de Deus com responsabilidade, ele cuida das crianças e as protege, ele orienta as crianças no caminho do bem. Isso é um ministério infantil de qualidade, um ministério infantil que cumpre a sua missão. Fora disso, nós apenas somos um grupo de pessoas que vão cuidar de crianças para que o culto não seja perturbado. Eu creio que você, meu irmão, que você, minha irmã, que está assistindo essa aula, não foi chamado para isso. Então, quais são os sinais de abuso físico? Hematomas, medo de certos adultos. Então, você vai perceber, às vezes, na convivência da criança, que alguém se aproxima da criança, causa desconforto, principalmente aos seus cuidadores. Você vai perceber que o pai, a mãe, o padrasto chega perto da criança, a criança fica, o emocional dela está abalado, ela fica desconfortável, mostrando medo, e você vai perceber isso. Então você começa a perceber que alguma coisa está errada. Eu costumo falar num curso de acolhimento emocional, nós temos um curso voltado a aconselhamento de crianças no Ministério Infantil, e na matéria que fala sobre sinais de abuso, sinal de agressão, muitas vezes a criança não vai dizer, olha, eu estou num momento desconfortável, estou passando por uma situação difícil, mas você, meu irmão, você, minha irmã, com observação, você vai começar a observar comportamento, reações, e você vai dizer, realmente alguma coisa está acontecendo, existe algo errado acontecendo. Então, primeira coisa de abuso físico, hematomas, sinais de alerta. Segundo, desconforto na presença de certos adultos. Então, você vai perceber esse desconforto. E, por fim, a criança se coloca num estado de retração, ela começa a ficar muito retraída. Você vai perceber que a criança começa a mostrar medo excessivo, começa a se isolar, você percebe aquela criança isolada, afastada de tudo e de todos. Então isso é um sinal de alerta. Então eu costumo dizer que muitas vezes existe pico e oscilação de humor. De repente a criança não está tão participativa, não está tão conversando, mas de repente você vai ver, opa, alguma coisa está errada. Essa criança que conversava, que brincava, agora está isolada, não quer se relacionar com as outras. Então é um sinal de alerta, é uma criança pedindo socorro. Então o que é uma agressão física? Ela vai provocar situações, ela vai provocar marcas tanto no corpo físico como no emocional da criança. Como nós podemos identificar? Hematomas constantes, sem explicação, o medo da criança diante de algum adulto e também o isolamento social. A criança vai começar a se isolar, então isso é importante. O que nós precisamos falar? Primeiro, lembrar os pais que corrigir não é bater. Lembrar os pais que a correção pode ser diferente da agressão física. Então, conversar com os pais sobre isso. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Promova na tua igreja uma palestra sobre o assunto. Traga os pais para falar no coletivo sobre o assunto.
Muitas vezes a pessoa diz, o pai ele não se abre, porque muitas vezes, irmão, uma estratégia que nós temos é trazer no coletivo. Porque quando eu trago no coletivo, eu não estou apontando A, B ou C, eu estou ensinando a todos, e isso é importante. Então, ensinar que corrigir não é bater é muito importante. Outra coisa, mostrar que a disciplina ela deve ser feita, primeiro, com amor. Então, toda vez que eu vou corrigir meu filho, eu vou corrigir meu neto, meu sobrinho, aquele que está sob a minha responsabilidade, a disciplina deve ser feita com amor. Outra coisa, deve ser feito com cuidado. Então, tomar cuidado com o momento. Tem pessoas que têm um gênio forte, ele tem um temperamento muito forte. Então, no momento que você está nervoso, no momento que você está nervosa, não faça a correção, peça para alguém fazer, porque muitas vezes naquele momento da raiva, da ira, nós fazemos coisas que depois nos arrependemos. Então, tomar cuidado com isso. E nunca tratar a criança com violência. Então, tome cuidado com isso. Muitas vezes, no momento da raiva, no momento do ódio, a pessoa trata com violência, machuca o filho, machuca a filha. Isso vai causar marca na criança para a vida inteira e vai causar em você uma situação que vai te afligir muito. Então, tome cuidado com isso. Então, o primeiro tipo de abuso que a criança pode sofrer, abuso físico. É aquela agressão que provoca marcas no corpo ou no emocional da criança. Pode ser um tapa, pode ser um beliscão, pode ser um chute, pode ser um empurrão. Isso pode causar sérios danos na vida emocional do teu filho e da tua filha. Então, tomar cuidado com isso é muito importante. Segundo tipo de abuso que as crianças sofrem, abuso emocional. Físico, agora emocional. O que é emocional? É quando a criança sofre ofensas, então xingamentos mesmo. Crianças que vão sofrer xingamentos, outras vezes humilhação. Então era muito incomum lá no tempo antigo, a criança mijou na cama, o pai ou a mãe pegava o colchão molhado, colocava a criança no meio do quintal para que o sol secasse a urina e a criança tinha de ficar segurando o colchão para que todos vissem que ela fez xixi na cama. Isso é humilhação. Então muitas vezes nós devemos tomar cuidado com isso. Muitas vezes no momento da correção, tomar cuidado para não humilhar o teu filho. Uma dica muito importante: elogie em público, corrija no particular. Muitas vezes, muitas situações, chama teu filho, tua filha lá na sala da tua casa, dentro da tua casa, converse com ele para que não cause humilhação. É muito preocupante isso. Muitas vezes, dentro do ministério infantil, a correção deve ser feita dessa maneira. Uma criança está te dando trabalho, precisa conversar com ela. No final da aula, diga para ela, olha, espera um pouquinho, preciso falar com você. Olha, no momento que está lá a atividade, de repente convidar ela para ir num lugar mais reservado e conversar. Por quê? Porque o abuso emocional é muito forte, então evitar a humilhação. Outra coisa importante, rejeições constantes. Então, muitos pais mostram rejeição ou educadores constante à criança. É muito triste nós vermos, às vezes, uma gravidez indesejada que a mãe ou o pai não pôde interromper e a criança vem, ela começa a ser rejeitada. Aqui na igreja da criança tem pais que vêm de outros relacionamentos. Então nós vemos a diferença entre o filho gerado por o pai e a mãe daquele relacionamento e o desprezo dos filhos do outro relacionamento. É muito importante nós entendermos que essa rejeição também é um tipo de abuso emocional e pode causar sérias consequências nas crianças. E por fim, palavras constante de humilhação, que pode trazer marcas profundas na criança. Então, pastor, o que é o abuso emocional? É quando a criança sofre ofensas, humilhação, rejeição constante ou palavras constantes de humilhação. Tudo isso pode causar sérios danos emocionais às crianças. Os exemplos disso, o que é? Gritar, chamar a criança de burra, comparar a criança com outros, trazer às vezes um termo pejorativo que a criança não gosta, falar de uma deficiência ou de algo no corpo que a criança não gosta e trazer sempre a memória disso.
Tudo isso é abuso emocional. Quais são as consequências disto? Tristeza profunda. Então, a criança pode se tornar uma criança que se sente rejeitada e se fecha com a tristeza profunda, podendo levar à depressão infantil. Pode ser também medo, então causar medo na criança, então a criança ter medo, se tornar inseguro, mexer com a autoestima da criança, provocar situações de automutilação ou tentativa de suicídio. Tudo isso pode acontecer com uma criança que sofre abuso emocional. O importante para nós entendermos, nós precisamos tomar o cuidado, porque feridas emocionais muitas vezes não são visíveis, mas causam tanto sofrimento como as feridas no corpo físico. Então, tomar cuidado com isso. Muitas vezes, esses casos de abuso emocional têm levado as crianças em situações terríveis. Então, buscar identificar isso, ver os sinais de alerta, se a criança está apresentando os sinais de alerta, é muito importante para podermos ajudar as crianças. Tranquilo? Gostou até aqui? Deixa o teu comentário na aula, diga para você, diga aí o quanto essa aula é importante para você. Coloca o teu like agora, vai lá em se inscreva no canal, vai em compartilhar, compartilhe com todos os teus amigos. Se você está gostando do assunto, o Instituto Barak preparou um material muito especial para você tratar do tema da prevenção ao abuso infantil dentro do Ministério Infantil. Quer tratar desse assunto com as crianças da igreja, quer ajudar as crianças da igreja? Mande agora para nós. Quero o material do Maio Laranja, WhatsApp 19 98235 2607. Você vai estar fazendo uma pequena oferta para o Instituto Barak e você vai receber um material muito abençoado, com muito recurso para você tratar do assunto com as crianças. Lembre-se, o melhor remédio para o abuso infantil é a prevenção. Orientar as crianças, falar sobre o assunto é muito importante. Estamos falando sobre tipos diferentes de abuso infantil. Já falamos sobre o abuso físico, falamos sobre o abuso emocional e agora vamos falar de um tipo de abuso que mexe muito comigo e creio que mexe com você, que é o abuso sexual. Infelizmente, tratar e cuidar de crianças com abuso sexual é muito difícil dentro do Ministério Infantil. É um assunto muito delicado, tem muitas situações, causa muito sofrimento, não só para a criança, como para a família dessa criança, mas nós precisamos cuidar desse tipo. Então, o que é o abuso sexual? Qualquer tipo de contato ou exposição sexual com uma criança. Então, qualquer tipo de contato com conotação sexual ou exposição sexual de criança é um abuso sexual. Infelizmente, o abuso sem o contato íntimo, sem a penetração, muitas vezes é muito difícil de provar, é um processo muito doloroso para a criança e muitas vezes a pessoa diz, mas não houve o abuso, foi só um toque, não houve o abuso, foi só uma carícia. Houve sim um abuso. Qualquer contato físico com a criança com conotação sexual é abuso sexual. Uma coisa importante, não duvide da criança. Quando nós falamos no caso de abuso sexual, já lidei com esse caso e uma das grandes dificuldades é porque a família não acredita na criança. Então, tome cuidado com isso. Tudo que você ouvir, investigue. Esteja atento, muitas vezes o abusador ele não vai fazer de uma forma aberta, ele vai buscar momentos que a criança vai estar sozinha, fragilizada para fazer. Então você, meu irmão, você, minha irmã, notou alguma coisa diferente no teu filho, na tua filha, nas crianças do Ministério Infantil, esteja atento. Então qualquer coisa com conotação sexual com crianças é abuso sexual. Pode ocorrer através de toques, através de palavras. Então, muitas vezes, não fez nada, mas falou, se insinuou, comentou algo que não devia, também é abuso. Pode ser através de imagem ou através da internet. Infelizmente, quantas crianças sendo abusadas pela internet? Tome cuidado.
De repente você percebe que teu filho, tua filha tocou o celular, ele ficou desconfortável, de repente recebeu alguma coisa ou está jogando, de repente fechou o notebook, fechou o computador, saiu aflito, foi para um lugar, se isolou. Alguma coisa está errada, você precisa acordar, nós precisamos acordar. São sinais de alerta que alguma coisa está errada. Sinais de alerta, mudança de comportamento. Então a criança mudou o comportamento, está chorando demais, está isolada. O celular tocou, ela corre desligar. O celular tocou, ela corre para um lugar isolado para falar. Alguma coisa está errada, precisamos despertar. Outra coisa, linguagem sexualizada. Então, de repente, você viu que a tua criança começou a despertar o lado sexual, assim, de uma forma que você está assustado. De repente, com gesto, com linguajar, com expressões. Isso é muito importante. Opa, alguma coisa está errada, nós devemos estar alerta. Outra coisa, medo de estar com certas pessoas. Então a criança ficava bem com o tio, com a tia, com o padrinho, com aquela pessoa que você conhece. De repente você percebe que ela começa a ter medo. Ela não quer mais estar perto, ela quer se afastar. Aquilo que era comum agora se tornou algo diferente. São sinais de alerta, alguma coisa está errada. Busque essa criança, converse com essa criança, vai com delicadeza e você vai ver que alguma coisa está errada. Então isso é importante. Primeira coisa, quando nós formos ajudar essas crianças, enfatize com ela que nunca a culpa é dela. Infelizmente, muitas crianças que sofrem abuso sexual se culpam por aquilo que está acontecendo. Então, ajude a criança a entender que a culpa não é dela. Outra coisa, ajude a criança a vencer o medo. Muitas vezes ela não vai se abrir com você porque ela está com medo. E uma coisa importante, o abusador sempre é o responsável. Então tome cuidado com isso. Já ouvi casos que dizem, mas usava uma roupa indecente, se insinuou para mim, fez isso, fez aquilo. Não tem isso. O abusador sempre vai ser o responsável. E nosso dever, como homens e mulheres de Deus, chamado para o ministério infantil com as crianças, é proteger nossas crianças. Então, na aula de hoje, você aprendeu sobre o abuso físico, que é uma agressão física que pode trazer marcas no corpo ou marcas no emocional da criança. Esse tipo de abuso deve ser identificado e essa criança ajudada. O abuso emocional, que pode trazer xingamentos, expressões que causam traumas emocionais na criança. E o abuso sexual, qualquer contato físico com a criança ou se insinuar com palavra com conotação sexual é um abuso sexual. O que fazer nesses casos? Primeiro, ajude os pais a lidar com a situação. Então, dentro do Ministério Infantil, devemos reunir os pais, conversar sobre o assunto, mostrar sinais de alerta, ajudar os pais a lidar com a situação. Segundo, treinar a equipe do Ministério Infantil para trabalhar com essa situação. Então, preparar homens e mulheres que vão observar, que vão entender e saber agir no momento certo. Outra coisa, converse com as crianças. Então, ter conversas abertas com as crianças sobre o que pode, o que não pode, os cuidados que devem ser tomados é muito importante. E nunca ignorar os sinais de alerta. Houve um sinal de alerta, alguma coisa chamou a tua atenção, lembre disso, alguma coisa está errada. Se você quer saber mais sobre o assunto, o Instituto Barak preparou um material de prevenção ao abuso infantil com todo o conteúdo do Maio Laranja, como você montar um protocolo de segurança dentro do Ministério Infantil para evitar o abuso dentro do Ministério Infantil. Você sabia disso? Algumas crianças são abusadas dentro do Ministério Infantil, dentro da igreja local. Então é muito triste isso. Já ouvimos casos de crianças abusadas pelos líderes religiosos, de crianças abusadas por aqueles que deviam protegê-las. Se você quer proteger as tuas crianças, adquira agora o material de prevenção ao abuso infantil com conteúdo especial sobre o Maio Laranja. WhatsApp 19 98235 2607, manda e diga, pastor, quero um material de prevenção ao abuso infantil. E nós vamos abençoar a tua vida e você vai abençoar o Instituto Barak com uma pequena oferta. Deus te abençoe, é muito bom ter você
tratando desse assunto. Se você não assistiu, nós temos a primeira aula sobre o que é o Maio Laranja, então assista essa aula. Essa segunda aula que falamos sobre os tipos diferentes de abuso, e nós vamos ter mais 3 aulas falando especificamente sobre cada tipo e como ajudar as crianças que passam por esse problema. Então é muito importante isso. Deus te abençoe, vai agora se inscrever, se inscreva, deixa o teu comentário de onde você assistiu essa aula, coloque para nós de onde você assistiu essa aula, coloca o teu like, o teu dislike, tudo isso é muito importante. Agora vai aparecer o logo do Instituto, clica lá para se inscrever no canal, e aqui do outro lado uma sugestão de uma aula que talvez você não assistiu, se você já assistiu, compartilhe com teus amigos. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe, amém.